Atlético, porque a manchete, eu levei um susto quando o Cláudio chegou na redação e falou assim, Romano, descobrimos aí os alvos do Atlético, hein? O que o Atlético tá buscando. E o torcedor tá querendo é justamente isso. 3 atacantes e um lateral, Cláudio? Conta essa história aí, boa noite. Boa noite a você, Romano, ao Alessandro Simões, a todos que nos acompanham aqui na Turma do Bate-Bola desta sexta-feira. Hoje, ao lado do Henrique André, nós fomos aí atrás da informação de reforços do Galo, porque tá tudo muito quieto, muito silencioso no Atlético, até nomes não costumam, né, não estão vazando aí de possíveis jogadores próximos de acerto com o Galo. E aí nos últimos dias fomos procurar situações de alguns atacantes, mas hoje conseguimos sim apurar dentro do clube, Romano, a especulação, mas agora não é especulação, é situação mesmo de que há cerca de um mês o Atlético já negocia com 3 atacantes e um lateral. E a situação aí pode clarear pelo menos para um deles até a semana que vem. É o que a gente pôde apurar, né? A semana que vem já tem a apresentação do grupo e essas conversas estão acontecendo. O Atlético, Romano, tá aí com uma situação, um perfil de jogadores mais jovens. Esses atletas que o clube está negociando são jogadores que têm um perfil aí de uma possível revenda no futuro, jogadores que não estão depois de 30 anos, mas os nomes ainda estão sendo mantidos em sigilo. Então tem um perfil aí de jogador que o Atlético está procurando no mercado nesse período aí de transferências, né, de negociações do futebol brasileiro. E não surpreende tanto, né, Romana, um número aí de 3 atacantes e um lateral direito. O lateral direito está muito bem explicado, a saída do Mariano. Tem uma lacuna ali, só tem o Mariano, o Saravia ficou sozinho como opção na lateral direita. E atacantes também saíram 3, né? Então, sim, se você analisar mesmo, são jogadores que saíram. Paulinho foi vendido ao Palmeiras, Allan Kardec e Vargas. Então o Galo está numericamente buscando essas alternativas. E como já faz um mês que essas negociações estão acontecendo, Romano, o que a gente pode afirmar? Que já eram situações que o Siga havia monitorado esses nomes com o aval da diretoria do Galo e, logicamente, nos últimos dias, esses nomes estão passando pelo aval do Cuca. Então não são nomes, esses pelo menos, que a gente está citando agora, não seriam nomes indicados pelo Cuca diretamente, porque o Atlético já trabalha com essas situações, portanto, há cerca de um mês. E quando o Cláudio, né, Simões, fala sobre o Atlético tá procurando um perfil mais jovem, não quer dizer também que não vai vir um jogador, se for um grande jogador, um jogador fora da curva, de uma idade mais avançada, né? O Romano, e a gente precisa ter uma noção também de que a idade do jogador de futebol, ela é muito mais alta hoje do que era há 20 anos, né? Sim. Então você vê, por exemplo, o Dudu chega com 32 anos, 32 anos é um jovem pro futebol hoje. Né? A longevidade, a gente vê Nenê renovando com juventude, o Hulk sendo o cara do Atlético com quase 40 anos, o Fábio do Fluminense, que ainda tem o Thiago Silva de 39, 40 também. A idade do jogador. Eu acho que depende muito de cada um, né? Isso, por exemplo, o Hulk, 38 Exato. anos, você pega outro jogador de 38, talvez, Exato. já tá num declínio absurdo. A gente viu o Zé Roberto ser destaque com quase 40 anos, né? No Palmeiras, no Santos. Então, essa questão da idade, ela é muito relativa, que a ciência hoje ajuda demais o jogador, né? E essa questão, a gente percebe essa preocupação da revenda. O torcedor, ele não entende muito, né, o Romano, porque realmente pro torcedor isso é difícil, né? Mas um papel do clube de futebol, quando quer ser administrado com responsabilidade e com competência, é a captação de jovens valores para você ter o retorno técnico e depois o retorno financeiro. É exatamente o que está acontecendo com o Paulinho, né? O Atlético teve um retorno técnico com o Paulinho, embora tenha vencido só o Campeonato Mineiro, as edições de 23 e 24, mas ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Atlético foi 3º colocado no Brasileiro no ano passado, o Atlético foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores deste ano, e aí faz a venda desse jogador, faturando muito mais do que se pagou para ele vir, embora ele estivesse sem contrato. Teve uma luvas, né, o Cláudio? Ele não é que ele veio só pelo salário, teve
uma compensação financeira, só que esse valor que o Atlético recebeu agora pela ida do Paulinho pro Palmeiras deve ser o quê? 3, 4 vezes maior do que o que ele pagou. Né? Então você tem um retorno técnico e depois você tem um retorno financeiro. Esse movimento, ele é muito interessante. É um movimento muito interessante e que, com certeza, é um dos objetivos de qualquer SAF. Né, que tem como ação principal salvar as instituições que estavam com as dívidas impedindo que elas prosseguissem. E eu vi muita gente aqui no chat falando assim, Bruno Henrique não é jovem, mas ele é fora da curva, extra classe. E que se aparecer, o atleta não vai ser bobo de não contratar, né? Não, é um jogador que logicamente está no radar, não só do Galo, né, mas do Atlético eu tenho certeza que estaria, mas não seria, Romano, um desses nomes aí. Porque não se tem negociação com o Bruno Henrique, pelo que a gente pôde apurar, há um mês. Então, pelo que a gente apurou, esses nomes que estão sendo olhados, pode ser que nem feche com todos, né? Não quer dizer que o Atlético está olhando ali, você deu manchete 3 atacantes, pode ser que não consiga fechar com esses 3. Há uma conversa com 3. E, a partir de agora, é um nome que agrada ao Cuca, a gente sabe, o Bruno Henrique. Agora, a liberação do Flamengo não deve ser tão tranquilo assim, né, Romano? Até porque é um jogador que tem história por lá. O Flamengo acaba de negociar um jogador também que tem história, que é o Gabigol, chegou ao Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, lá a concorrência tá muito forte, né? A concorrência no Flamengo pro Bruno Henrique esse ano vai ser muito forte. Porque o Everton tá voltando de lesão, né? Everton Cebolinha voltando. E aí tem o Michael. O Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves jogam na direita. E o Plata, direita, centralizado. O Everton Cebolinha, o Michael e o Bruno Henrique pela esquerda. E aí tem o Pedro de centroavante, e aí tem essa possibilidade aí de Bruno Henrique, Plata. Então, quer dizer, o Flamengo com 7 atacantes, né? Todos de um nível altíssimo, mas parece que não é muita intenção do Felipe Luiz usar o Bruno Henrique centralizado. Tá? Então isso pode abrir espaço para uma negociação dele, porque o Flamengo já tem para a esquerda Everton, Cebolinha e Michael. O que pesa, né? A relação do Atlético tentar o Bruno Henrique, o jogador é daqui, né, Romano? De Belo Horizonte. Sim. A família toda daqui também, né? Do Bruno Henrique. E teria uma possibilidade de um contrato maior. O Flamengo, até quando tentou ali com o Bruno Henrique, não estava querendo dar um contrato tão longo para ele. Isso pode atrair um jogador numa situação de contrato. O rival fez parecido, né? Deu contrato longo, o Gabigol. E o jogador chega numa idade que é uma garantia também, né, Romano? Além de ganhar bem, de ter um time competitivo, ter uma garantia de mais anos. Mas por enquanto, todo mundo nega essa negociação, né? Mas é um jogador, lógico, que o Atlético monitora a situação dele aí, se tiver oportunidade, né, de se ver uma possibilidade ali do jogador mesmo ter a intenção de vir, é uma situação que pode pintar aí nas próximas semanas. Pois atacantes, nós já falamos sobre isso na sua primeira participação. Um lateral